Capítulo 117 a 120. O arquimago nos levou direto para seus aposentos pessoais, o quarto parecendo o mesmo desde que eu estive fora. Eu tinha que ficar me lembrando que para eles tinha sido apenas um mês, mas anos se passaram para mim. Você é diferente. Ele comentou, organizando algumas coisas. Eu só poderia supor que chegamos aqui enquanto ele estava no meio de alguma coisa. Muito diferente. Ele se virou, olhando para mim enquanto coçava a barba. É meu. Um livro caiu na minha cabeça. Uau! Esfreguei gentilmente o local em que acabei de bater. Você nem ouviu o que eu ia dizer. Eu poderia dar um palpite. Ele disse secamente, embora um pequeno sorriso aparecesse em seu rosto. Deixei escapar uma pequena risada, compartilhando seu sentimento. Eu tive um tempo produtivo fora. Eu diria. Ele não elaborou e eu estava curioso sobre o que ele estava se referindo aqui. Este homem era muito perspicaz e tinha um olhar aguçado, embora ainda fosse difícil de ler na época. Especialmente com você trazendo outra mulher de volta quando um Daedric Lord está esperando por você. Meu sorriso caiu. Para ser justo, Meridia sugere tal coisa em primeiro lugar. Mais uma vez, ele apenas olhou para mim secamente novamente. Bem, não sou eu quem você precisa apaziguar. Ele balançou sua cabeça. Espere, como você sabia que ela estava esperando por mim e não apenas me visitou enquanto eu estava fora? Ela veio e visitou um punhado de vezes. O arquimago explicou. Nir me deu um ataque cardíaco quando ela apareceu na minha escola, apenas sentada de lado e assistindo enquanto um professor me dava uma aula. Isso é, extremamente fofo. Eu murmurei. Não é a palavra que eu usaria para descrevê-lo. Ele bufou, embora ela tenha nos ajudado quando fomos atacados. Fiz uma pausa, contemplando isso. Eu ia perguntar sobre os danos na área. Dragões. Ele disse simplesmente. Meus olhos se arregalaram com a implicação. Quão ruim foi? Alguns guardas de Winterhold morreram e perdemos o membro mais velho da faculdade que se aposentou do serviço de ensino ativo, e muitos feridos em todos os lugares. Mas a maioria está totalmente recuperada neste momento. Ele disse solenemente. Isso é surpreendentemente menos do que eu teria imaginado. Eu não queria ser cínico, mas os dragões eram criaturas muito perigosas. Não acho que aquele com quem lutei indicava sua força geral. É graças a você, na verdade. Ele começou a mover as coisas pela sala novamente com um pensamento mental. Assim que você saiu, eu ativei as defesas do tempo de guerra. Elas foram criadas com o propósito de resistir a longos cercos e eventos cataclísmicos. Eles foram capazes de resistir ao ataque de um dragão? Fiquei muito curioso agora. Sabia que este lugar estava bem defendido, mas para realmente ouvi-lo. 2 dragões. Ele corrigiu para minha surpresa. Eles atacaram em conjunto. Consegui focar as magias ofensivas para derrubar o dragão que pensou em atacar a cidade. Mas o segundo então focou no colégio. E o segundo foi derrubado também? Foi uma batalha dura, Toldir foi gravemente ferido. Mas finalmente conseguimos vencê-la no final. Mas o colégio ainda não se recuperou totalmente. Ele explicou. Reconhecidamente, a maior parte do nosso esforço foi focada em manter todos seguros, enquanto o dragão poderia bombardear o local da segurança do céu. Estremeci quando ele mencionou Toldir. Isso provavelmente é minha culpa, eu murmurei. Se eu não tivesse sido tão estúpido da última vez, talvez eles não estivessem aqui. Wilhelm. Ele parou para frente, colocando a mão no meu ombro. Estou ciente do que aconteceu em Viterum, e nada disso é sua culpa. Ele disse gentilmente. Suspirei, passando a mão pelo meu cabelo. Pelo menos o colégio passou quase ileso. De fato, os danos podem ser reparados. Estou infinitamente grato por os alunos não terem sido prejudicados de maneira significativa. Alguma chance de o corpo do dragão ter caído em Ancano? O arquimago bofou. Receio que seja totalmente impossível para ele sofrer qualquer grau de lesão com o quão longe ele recuou no conflito. Estou desapontado, mas não surpreso. Eu fiz uma careta antes de piscar em compreensão. Espere, você disse que Meridia ajudou? Oh sim, ele assentiu. Foi quando fomos atacados pela segunda vez. Espere o quê? Eu admito, a situação não parecia favorável. Muitos de nós estávamos nos preparando para evacuar os alunos por completo desta vez, enquanto nós professores tomaríamos uma posição. Para ser honesto, um dos dragões me deu uma sensação muito perigosa, muito mais do que os anteriores. Não pude deixar de suspirar de novo, pensando em como a situação estava ruim. Vocês não poderiam sair, caso contrário, Winterhold provavelmente estaria perdido. O arquimago não falou, apenas acenou afirmativamente. Este homem teria lutado contra todos aqueles dragões sozinho, se necessário. Você é uma boa pessoa, Savos. Eu respondi, ganhando um pequeno sorriso dele. Mas como Meridia entrou em jogo? Ela apareceu no topo do colégio, apenas olhando para os imponentes dragões e eles rapidamente fugiram. Ele soltou uma risada honesta. Não acredito que mais alguém tenha testemunhado a cena. As coisas que vou fazer com aquela mulher. Eu vou ter certeza de agradecê-la adequadamente mais tarde. Eu dei um sorriso atrevido. Sim, eu tenho certeza. Ele brincou, mas parecia genuinamente mais alegre do que um momento atrás. Como está a situação em qualquer outro lugar? Ele deve ser decentemente informado. Não muito bom, Wilhelm. Não muito bom. Ele mesmo suspirou.
Alguns lugares foram duramente atingidos por dragões perdidos, ou algum outro absurdo com pessoas tirando vantagem da situação. Felizmente, nada como Riften aconteceu uma segunda vez ainda. Cerrei os punhos. Talvez fosse irracional, mas eu ainda sentia que isso era minha culpa de alguma forma. E Torun? Eu finalmente ganhei confiança para perguntar. Assim que o ouvi começar a falar de dragões, senti um pequeno aperto no estômago. Ele se animou um pouco. Eu fiz o que eu disse, enviei a ele muitos materiais introdutórios para vários ramos da magia. Para minha surpresa, ele me enviou uma carta quase uma semana depois que você partiu, agradecendo e recomendando porque ele já havia se tornado proficiente em todos eles. Torun, sério? Eu não pude deixar de sorrir. De fato, seu amigo parece ser um gênio mágico. Talvez sua natureza como Dragonborn não seja a única faceta que entra em jogo aqui. Ele explicou. Mas por outro lado, Viterum foi duramente atingido, talvez o pior desde Riften. Ele olhou para minha expressão e começou a explicar corretamente. Eles não sofreram tanto, a cidade ainda está de pé, mas eles foram atacados pelo menos meia dúzia de vezes agora. Talvez isso seja esperado, já que é sabido em Skyrim que o Dragonborn mora lá. Isso? Eu parei por um momento, esfregando meu queixo. Os dragões sem dúvida descobririam sobre ele, seu orgulho não permitiria que o deixassem em paz. Eu não poderia afirmar que conhecia seus pensamentos, mas não acho que eles se importariam com a cidade, apenas focando em Torun, por seu próprio senso estranho de honra e orgulho. É exatamente como você diz. Ele respondeu, embora tenha havido danos aqui e ali, principalmente fora dos muros. Fazendas queimadas, gado morto e devorado, mas fora isso a cidade não foi molestada. Eles pareciam contentes em chamar o Dragonborn. E ele está bem? Eu não deixaria passar por eles para aproveitar o público para sua luta. Se Dry fosse algo para se passar, isso apenas tornaria tudo mais emocionante. Pelo que ouvi, ele está prosperando. Ouvi dizer que ele matou 4 dragões desde que você partiu. Isso não é pouca coisa. Eu sussurrei, um pouco de orgulho crescendo em meu peito com o pensamento de meu amigo se tornar tão forte. Mal posso esperar para vê-lo novamente. Eu sorri. Isso não é tudo. O arquimago interrompeu meus pensamentos. Pelo que entendi, esses dragões têm chamado algum outro de sua espécie, um que atende pelo nome de Ydrai. Ponto. Eu estremeci ligeiramente novamente. Sim, droga dragão. Eles sabem sobre Dry? O Imperador Dragão Vermelho é conhecido em todos os lugares. Isso significa que estaria tudo bem se eu saísse? Ela parecia hesitante. Wilhelm? Eu fui interrompido de meus pensamentos novamente, o arquimago olhando para mim de forma estranha. Bem, acho que não é muito segredo então. Cocei a cabeça. Estava conversando com o dito dragão. Ele estava gritando alegremente em meu ouvido. Suspirei. Fascinante. Seus olhos brilharam em diversão novamente. Uma pergunta rápida, Urag Grushub precisa de uma ajuda extra na biblioteca? Ele fez uma pausa, piscando para mim em confusão. Bem, ele pediu um assistente há muitos anos, mas todos aqueles que tentamos ajudá-lo acabaram sendo expulsos. Hesito em perguntar por quê. Dry, por favor. Falei, estendendo a mão, deixando a manopla aparecer na minha mão. Os olhos do arquimago se arregalaram, um claro interesse apareceu em seu rosto, mas ele não fez nenhuma ação para inspecioná-lo. Toquei a joia nas costas, tirando a lâmpada. Jin, eu disse gentilmente. Meu gênio azul apareceu em um fio de fumaça, flutuando alegremente atrás de mim, o arquimago ficando cada vez mais curioso. Bem, isso é um tanto interessante. Ele deu a Jin um olhar de cima a baixo, embora fosse mais acadêmico do que qualquer tipo de pensamento lascivo. Ela estava usando seu vestido também. Talvez ela conhecesse meus sentimentos de que eu não queria que ninguém mais visse o que é meu. Olá, sou Savo Zaren, o arquimago do colégio de Winterhold. Como sempre, Jin alegremente retribuiu a saudação. Eu sou Jin, eu sou o espírito da relíquia do conhecimento. Ela apontou para a pequena lâmpada ainda na minha mão. Suponho que você deseja instalá-la como bibliotecária assistente? Ele riu. Dei uma olhada em Jin, ela parecia absolutamente extasiada com a ideia. Ela trataria o lugar com tanto respeito quanto Urag faria. Um espírito alojado em um artefato referido como relíquia do conhecimento. Ponto. Ele esfregou a barba. Posso fazer algumas suposições sobre o que isso implica. Ele parecia se divertir com toda a perspectiva. Se posso perguntar, quais são suas capacidades? Eu me lembro perfeitamente de qualquer informação que aprendo. Ela afirmou, como se estivesse em uma entrevista e entregando seu currículo. Não interrompi. Queria que ela socializasse mais quando tivesse oportunidade. E estaria mentindo se dissesse que vê-la feliz assim não me trazia um calorzinho no peito. Também sou conhecedor de magia e bastante proficiente, se assim posso dizer. Eu pisquei com isso, parecia óbvio em retrospectiva, mas o fato de que ela é capaz de magia além de suas habilidades ligadas a seus usos me pegou desprevenido. Oh sim, acho que isso pode funcionar muito bem. Ele se virou para mim. Você continua me trazendo tantas coisas interessantes, Wilhelm. Eu ficaria feliz em aceitá-la. Mesmo que Urag não desejasse sua ajuda, ela é mais do que bem-vinda em minha faculdade. Jin soltou um grito de alegria, envolvendo-me em um abraço e senti seus lábios fazerem contato com minha bochecha. O arquimago apenas riu. Seus outros companheiros também são bastante interessantes. Peguei Jin em meus braços, alegremente tendo sua cabeça aninhada sob meu queixo.
Rin é aluna do meu avô, ela está aqui para ampliar seus horizontes, por assim dizer. Ele não era algo que eu tinha que esconder muito, mesmo que eu particularmente não gostasse de revelar segredos se eu não precisasse. Porém, eu confio nele, revelando que Jin falou sobre o quanto ela tem algumas inseguranças. Eu queria escolher minhas palavras com cuidado, sem falar mal dela ou revelar seus próprios segredos. Então ela pode tentar morder mais do que pode mastigar. Eu vou ficar de olho nela, não se preocupe. Ele assentiu. E a senhorita Pendragon, seu guarda-costas? Ela é uma cavaleira. Ela jurou sua espada ao serviço de Rin. Embora ela seja capaz de magia e provavelmente extremamente talentosa a esse respeito, ela não parece possuir nenhum desejo significativo de aprender as artes. Uma vergonha. Ele suspirou. Mas se alguém não quer aprender, não adianta forçar a questão. Também, eu mais uma vez tentei escolher minhas palavras com cuidado. A Artoria é forte. Quero deixar claro que suas prioridades são a segurança de Rin, mas na pior das hipóteses, um dragão pode não ser um problema para ela. O arquimago fez uma pausa, dando-me um olhar contemplativo. Obrigado pela informação. Não vou tirar vantagem da presença dela. Ele parecia ler nas entrelinhas ali. Se o colégio estivesse em perigo, ela provavelmente agiria mesmo que tivesse que deixar a presença imediata de Rin. Se em uma situação o arquimago garantisse a segurança de Rin, Artoria provavelmente estaria mais do que disposto a dar uma mão sem coerção. Era eu confiando nele ainda mais aqui. Essa informação permitiria que ele manipulasse alguém capaz de matar dragões. Caso contrário, espero que eles tenham problemas em algumas situações complicadas. A menos que haja perigo genuíno para suas vidas, espero que você deixe que eles resolvam isso sozinhos. A preocupação que crescia em mim não podia se conter. Embora eu espero que certas entidades políticas mantenham distância. Sua expressão ficou um pouco mais sombria. Não se preocupe, eu já evitei que certas entidades políticas invadissem ainda mais minha escola. E as que estão presentes atualmente estão em um gelo muito fino. Interessante, o Talmor tentou ganhar uma posição maior aqui, e parece que Ancano está muito perto de ser expulso. Bom, honestamente eu sinto que há mais coisas que eu deveria perguntar, mas... Você tem uma Lady muito poderosa para apaziguar, e tenho certeza que você está preocupado com seu amigo Dragonbor. Ele sorriu alegremente. Sim, eu apenas balancei a cabeça, sem esconder nada. Vá, vá. Ele me enxotou de brincadeira. Eu cuidarei de seus companheiros e amantes. Acho que ele percebeu que relacionamento eu também tenho com Jin. Bem, não como se eu tivesse vergonha. Cuide-se. Dei um beijo na bochecha de Jin. Ela estava feliz assistindo nossa troca em meus braços. Obrigado. Ela disse baixinho, mas eu senti que ela quis dizer mais do que apenas para este caso específico. Eu te disse, não disse? Você é minha, eu vou cuidar de você. Pela primeira vez coloquei meus lábios contra os dela, e ela deu boas-vindas a um beijo mais profundo. O arquimago pigarreou, recebendo um leve rubor de mim e dos gênios. Esqueci onde estava por um momento. Embora ele parecesse mais divertido do que qualquer coisa. E o vermelho contrastante em suas bochechas azuis apenas a fazia parecer ainda mais bonita. Eu dei a ela um último olhar, então acenei para o arquimago. Para sua surpresa, abri um portal bem na frente dele. Seus olhos se arregalaram com a facilidade com que contornei as impressionantes proteções mágicas em sua faculdade. Ele não ficou chateado, não exigiu perguntas, não. Em vez disso, ele apenas começou a rir alto. Não pude deixar de admirar ainda mais esse homem. Com outro pensamento, atravessei o portal. Asterisco, 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 asterisco. Um familiar céu colorido me saudou quando olhei para cima. As massas de terra que não faziam sentido flutuavam em várias direções ao meu redor. Eu não me demorei neles por um momento porque minha atenção imediatamente se voltou para uma mulher sentada em um trono não muito longe. Ela levantou a cabeça assim que entrei. Nossos olhos se encontraram e ela se levantou, saindo de seu trono, dando passos lentos em minha direção. Dei passos iguais para encontrá-la. Nenhuma palavra foi trocada enquanto ela deslizava para meus braços. Sua cabeça enterrada na curva do meu pescoço, meus braços em volta de sua cintura. Voltei. Eu sussurrei. Bem-vindo de volta. As palavras calmas mal alcançando meus ouvidos. Não sei quanto tempo ficamos ali, o tempo tornando-se insignificante neste breve momento. Eu apenas curti o calor de seu toque, a sensação de sua respiração em meu pescoço e o cheiro gostoso que invadiu meu nariz. Você está com saudades de mim? Eu não pude deixar de provocá-la levemente. Essa deusa em meus braços apenas invocava esses sentimentos. Você só se foi há um mês. Ela resmungou. Isso não foi um não. O bufo abafado quando ela se empurrou para dentro de mim um pouco mais forte foi extremamente fofo. Sim, ela finalmente disse. Eu não pude deixar de apertá-la um pouco mais forte. Também senti sua falta. Eu sussurrei. Parecia uma eternidade antes de finalmente nos separarmos. Ela estava olhando para mim com curiosidade. Não sei o que ela disse, mas ficou claramente surpresa com o que encontrou. Eu não pude sentir minha espada depois que você saiu. Ela finalmente falou. Eu disse a você que iria desaparecer um pouco e estaria seguro. Eu não pensei que você pudesse escapar do meu olhar, apenas uma bravata que eu descartei. Ela não parecia tão feliz, algo que beirava a tristeza em seus olhos. Eu pensei o pior até que reapareceu.
Aquele olhar que ela me deu fez meu coração doer saber que ela pensou algo assim. Estendi minha mão, segurando sua bochecha, minha testa pressionada suavemente contra a dela. Desculpe. HMPH. Ela fez beicinho levemente. Bonitinho. Você é ridículo. E você é ridiculamente fofo. Eu ri, movendo-me para encontrar seus lábios com os meus. Ela aceitou meu avanço. Nossos lábios se encontraram por um momento. Para dizer isso não uma, mas 2 vezes para mim. Você é corajoso. Ela bufou, afastando-se apesar de um leve rubor em seu rosto. Estendi a mão, pegando suas mãos nas minhas. Bem, eu não sou nada senão ousado, caso contrário. Como eu teria conseguido uma mulher tão incrível? Ela baixou a cabeça. Não fale dessa bobagem. Para me enganar em uma coisa dessas. Meridia envergonhada é algo que eu preciso eternamente em minha vida. Eu enganei você, foi? Eu a puxei levemente, minhas mãos se moveram para envolver sua cintura, seu corpo pressionado contra o meu. Devo rescindir minha dádiva então? Talvez eu devesse pedir outra coisa? Ela fez o som mais fofo em resposta, aparentemente angustiada com a ideia. Não me provoque. Ela sussurrou, dando à minha mão uma pequena pitada de aborrecimento. Já dei minha palavra. Ela olhou para cima encontrando meus olhos. Você não tem permissão para fazer de mim um mentiroso. Isso mesmo, acredito que você disse que era minha mulher. Eu dei a ela um sorriso atrevido. Então eu tenho. Ela se virou com outro pequeno bufo. Para admitir, posso não ser capaz de me impedir de tomar liberdades. Minhas mãos se moveram para baixo, agarrando sua cintura. Eu não iria pressioná-la em nada, mas não pude deixar de provocá-la. Vê, você não tem nada além de perversões em sua mente. Ela não me rejeitou embora. Como você conseguiu ganhar meu afeto eu nunca vou entender. Talvez uma demonstração esteja em ordem. Ela estava prestes a falar, mas eu reivindiquei seus lábios. Foi mais profundo do que o nosso beijo anterior, carregado de carinho e saudade. Sua surpresa rapidamente se transformou em desejo quando ela retribuiu a paixão, o suficiente para que combinasse com a minha. Nossos lábios se separaram. Ela se recostou no meu peito. Diga essas palavras para mim novamente. Palavras de antes. Ah, eu descanso meu queixo em cima de sua cabeça, envolvendo-a com força. Voltei. Senti suas mãos agarrarem minha roupa. Não saia de novo. Minha doce deusa. Eu não pude evitar. Eu não vou sair de novo. Eu arrulhei. Ela fez outro pequeno ruído. Bom, seu tom continha uma pitada de tristeza. Não era verdade, e nós dois sabíamos disso. Mas se isso a fizesse se sentir um pouco melhor, eu diria de novo. Independentemente disso, por mais que eu quisesse ficar assim, havia claramente algumas coisas que precisavam ser transmitidas. Acho que devemos falar sobre as partes importantes agora. Claramente não havia uma pequena parte dela que queria perguntas respondidas. Eu podia senti-la se mexer sob minhas mãos, e o jeito que ela olhou para mim com claro desejo. Você está escondendo muitos segredos. Eu sou. Eu dei a ela um pequeno sorriso. Esta conversa aparentemente uma repetição da última vez. Você gostaria de ouvi-los? Sim, eu ri beijando sua testa. É difícil escolher um lugar para começar. Suspirei, olhando para a distância colorida. Acho que começou quando despertei memórias da minha vida passada. Asterisco, asterisco, asterisco. Minhas pernas chutaram suavemente a borda de uma massa de terra flutuante, um vazio sob meus pés, mas não senti medo neste lugar. Uma mão reconfortante literalmente envolveu a minha, nossos dedos fortemente ligados. Meridia estava silenciosa. Acho que o que eu compartilhei quebrou sua visão de mundo. Ela, um ser que testemunhou e participou da criação deste mundo. Ela que basicamente nasceu no alvorecer da existência pela primeira vez, ficou totalmente confusa. Demorou algum convencimento, minhas espadas estavam todas cravadas no chão ao nosso redor, onde ela inspecionou cada uma delas. Os conceitos de sua existência completamente estranhos para ela. Eu tenho dúvidas. Eu me virei para ela, um olhar inseguro em seu rosto. Eu não tenho segredos na frente de você, Meridia. Eu tentei o meu melhor para dar a ela um sorriso tranquilizador. Ash, Odin. Seu tom era uniforme, mas quando as palavras saíram de sua boca, o reino tremeu. Onde posso encontrá-lo? Sim, eu havia contado a ela sobre meu tempo na Terra das Sombras. Eu havia contado tudo a ela sem deixar nada de fora. Todas as outras garotas da minha vida, e ela ouviu atentamente, não me interrompendo, exceto para esclarecimentos ocasionais até que finalmente voltei aqui. Sem dúvida, ela estava um pouco ciente de que o pouco de divindade que ela colocou dentro de mim foi ativado, por assim dizer. Talvez ela não tivesse o contexto do que aconteceu até agora, mas a imagem provavelmente era aparente. Ele já está morto. Puxo sua mão para cima, dando-lhe um beijo na tentativa de acalmá-la. A área parecia voltar ao normal, Meridia claramente se acalmando um pouco. Embora eu pensei que você ficaria chateado com outras coisas. Sua cabeça virou para mim. Ah, e por que eu deveria estar chateado? Bem, talvez as outras mulheres que você acolheu? Ela olhou para mim, sentiu uma certa intensidade em seu olhar antes de se afastar. Você deseja procriar com eles? Eu queria fazer uma piada sobre o fraseado, mas decidi não fazer isso nessa circunstância. Talvez no futuro. Eu disse honestamente. HMPH. Eu acho que você gostaria deles. Ela levantou uma sobrancelha para mim. Você quer que eles se encontrem comigo? Você não teme que eu faça alguma coisa? Não,
Eu respondi quase imediatamente. Eu confio em você. Ela soltou um bufo, virando-se, embora sua mão nunca deixasse a minha. Eu disse que você poderia. Ela admitiu. Você se foi muito mais tempo do que você disse que estaria. Ela franziu a testa. Eu disse que estaria de volta em um mês. Isso implicava que você só estaria de volta em alguns meses. Ela lançou um olhar desagradável na minha direção. Diga-me que você não demorou mais do que isso. Desculpe. Dei um pequeno aperto na mão dela. Não havia muito mais que eu pudesse fazer nessa situação. Você deve compensar isso para mim. Ela disse severamente. O que você quiser. HMPH. Ela bufou. Você nunca tem permissão para esconder as coisas de mim novamente. Eu exijo que você revele qualquer coisa importante e compartilhe comigo seus pensamentos, em todas as oportunidades disponíveis. Você deve vir aqui e revelar suas intenções. Então meu castigo é vir aqui e passar um tempo com você? Eu levantei uma sobrancelha. Separe com sua tolice. Isso está longe de ser o que eu disse. Ela negou, mudando rapidamente de assunto. Fale-me dessas outras mulheres. Se elas vão ser uma presença em sua vida, elas serão conhecidas por mim. 2 deles estão aqui, em Nir agora. Eu disse, ganhando um flash de surpresa dela. Eles estão naquela faculdade sua? Sim. Ela ergueu a mão livre, acenando suavemente no ar enquanto as cores se fundiam em uma espécie de tela que permitia a visualização na faculdade. Não sabia que você era um voyeur. Como se eu fosse usar meu poder para algo tão... Eu apenas ri puxando o ar para perto para um beijo na bochecha. Você pode me assistir quando quiser. Isso conseguiu outro pequeno rubor dela, um que ela rapidamente esmagou. Aqui, é um desses 2? Eu não os reconheço. As imagens piscaram até Artoria e Rin aparecerem na tela. A garota de cabelo preto é Rin Tosaka. Ela é do mesmo país que eu, mas de uma linha mundial diferente. Eu expliquei. Ela entenderia minha terminologia neste ponto. Ela é o que chamamos de magus em casa. Este Magecraft que você mencionou. Ela franziu os lábios. Embora eu tenha contado tudo a ela, levaria um tempo para explicar completamente os detalhes. Não me importo de explicar tudo, mas acho que devemos nos concentrar primeiro nas coisas maiores. Eu gentilmente foquei suas costas no assunto em questão. Concordo. Ela disse simplesmente. Qual é a relação dela com você? Acho que a consideraria como uma irmã. Ela é aluna do meu avô, a quem ele considera uma neta. Seu avô, o termo que você usa para descrever a pessoa que você foi em sua vida passada. Ela reiterou. Sabe, soa muito estranho quando dito em voz alta. Se você fosse qualquer outra pessoa, eu teria presumido que você estava zombando de mim com sua história. Ela brincou. Eu não pude deixar de rir de suas palavras. Se você quiser, ele adoraria se você o chamasse de avô também. Eu dei-lhe uma piscadela. Eu sou mais velho que seu planeta natal. Tecnicamente, Zeureshek é infinitamente velho, eu respondi. Isso é um absurdo e você sabe disso. Prove. Você. Ele. Ela apenas bufou de novo, incapaz de refutar minhas palavras. Tão fofo. De volta ao assunto. Chamei a atenção dela novamente. Essa é Rin, se você a vir, por favor, cuide dela. Vou garantir que nada aconteça, ela afirmou quase levianamente, mas de alguém como ela, algo como ela, isso valia muito. Eu suponho que a loira é sua? Meu. Esse pensamento passou pela minha cabeça antes que eu empurrasse o meu lado possessivo de volta para baixo. Essa é a Artoria Pendragon, ela é minha namorada. Meridia olhou para ela intensamente, o suficiente para me surpreender que Artoria não se animasse do outro lado da dimensão. Ela é bonita. Meridia disse simplesmente. Ela é. Eu balancei a cabeça. Ela é um espírito. Meridia escolheu suas palavras com cuidado. Ela é o que é conhecido como um espírito heróico. Eu queria esclarecer isso imediatamente. Ela não é uma morta-viva da maneira que você acharia ofensiva. Sim, eu posso dizer que ela é uma existência superior. Não um deus. Ela fez uma pausa. É estranho considerar outros seres fora do que eu conheço como aqueles que podem reivindicar esse título. Se você quiser, posso te tirar daqui para ir ver outros mundos. Eu ofereci. Ela olhou para mim novamente. Ela parecia imersa em pensamentos. Vou pensar sobre este assunto mais tarde. Desejo voltar a me concentrar em sua outra mulher. O que você quer saber? Você disse que ela é uma cavaleira? Sim, embora eu não queira falar muito sobre a história dela, é bastante pessoal. Embora ser um cavaleiro seja algo de que ela nunca se envergonharia, então me senti bem em divulgar esse pequeno boato. Eu vejo. Ela pareceu aceitar essas palavras. Significa apenas que você tem que conhecê-la e conhecê-la você mesmo. Eu sorri. Era estranho, mas acho que isso deixou Meridia nervosa, e não pude deixar de me maravilhar com o fato de que essa deusa superpoderosa estava nervosa com a ideia de conhecer Artoria. Ela rapidamente passou a mão movendo o voyeurismo. Onde está a outra mulher? Verifique a biblioteca. Sem dúvida, é para lá que Jin teria ido. Qual é a descrição dela? Ela parou quase imediatamente, vendo uma mulher de pele azul aparecendo na tela. Retiro minhas palavras. Acredito que a encontrei. Curiosamente, os gênios do outro lado pararam o que estavam fazendo e se viraram para nós, olhando inquisitivamente em nossa direção, claramente sabendo que algo estava errado. Então, o quão difícil você está fazendo para detectar seu pequeno voyeurismo? Não chame assim. Ela soltou um bufo indignado novamente.
Seu arquimago deve ser capaz de notar meus olhos se estiver por perto. Ah, provavelmente é por isso que Jin sabe. Ela é muito hábil em manipular o mundo. Sua capacidade de mexer com o eixo do tempo era impressionante. Jin, Meridia deixou a palavra rolar de sua língua. Ela é uma criatura estranha, criada por deuses de outro universo. E esta é outra mulher que você deseja para gerar seus filhos? Bem, sim. A ideia de Jin ter uma barriga inchada fez muitas coisas com minha libido. Ela era minha. Se eu quisesse que ela tivesse meus filhos, ela protestaria? Embora houvesse a questão de o que ela era, o que não se prestava exatamente à procriação. É certo que eu preferiria que a mulher ao meu lado tivesse uma barriga grande primeiro. Ela é minha. Eu disse simplesmente, ignorando aqueles pensamentos sobre Jin. Meridia merecia toda a minha atenção agora. Meridia não comentou mais. Honestamente, acho que essa declaração foi mais conclusiva para ela do que eu dizendo que Artoria era minha namorada. Eu tinha que lembrar que Meridia não era humana, ela não era mortal em nenhum sentido da palavra. Sua visão da existência era muito diferente da minha. Dizer que Jin era meu provavelmente era uma coisa muito simples aos olhos dela. Eu tenho mais perguntas, Meridia afirmou. E eu tenho respostas. Dei outro aperto na mão dela. Eu não tenho nenhum lugar para estar agora, exceto com você. Um pequeno sorriso cresceu em seu rosto quando ela inclinou a cabeça no meu ombro. Por ela eu teria todo o tempo do mundo. E o que é essa Terra das Sombras? Bem, essa foi uma pergunta difícil de responder. Para ser franco, é uma terra dos mortos, onde as coisas se recusam a morrer de verdade, todos os tipos de abominações mortas-vivas vagando por aí, incontáveis em número. Eu estava sentado aqui com Meridia por algum tempo agora. Eu nem me preocupei em manter a noção do tempo enquanto apenas conversávamos. Se ela tivesse uma pergunta, eu respondia da melhor maneira possível, lançando algumas provocações leves e roubando um beijo de vez em quando. Ela não parecia muito satisfeita com a minha explicação. Skatash impediu que eles se espalhassem pelo mundo mortal. Ela conquistou a Terra com força pura, guardando os portões por milênios. Skatash, Meridia permitiu que o nome saísse de seus lábios. Ela passou sua existência matando mortos-vivos? Mais ou menos. Havia mais em sua história, mas ela impediu que os mortos-vivos vazassem para fora por mais de 2000 anos. Não foi só isso, ela era muito famosa por ter matado deuses. Meridia levantou uma sobrancelha para isso. Deuses mortos? Sim, eu expliquei animadamente. Deuses, demônios, dragões, monstros. Se alguma coisa entrou em seu domínio sem sua permissão, encontrou a ponta de sua lança. Sua expressão era difícil de ler, e eu não conseguia nem começar a adivinhar seus pensamentos atuais. E você treinou com ela? Ah, sim. Ela era uma professora muito brutal. Eu posso imaginar, Meridia disse secamente. Parece que ela era muito poderosa para um mortal. Isso foi de fato um grande elogio de Meridia. Ela só tinha a menor ideia do que significava ser um deus da minha casa. Mas ser uma matadora de deuses é impressionante, mesmo que eles faltem em comparação com ela. E você? O que você fez quando eu fui embora? Eu praticamente falei sobre minhas aventuras até este ponto. Eu tenho lidado com questões que vêm com a minha posição, Meridia afirmou. Suponho que eu tenha me aventurado de vez em quando para vigiar aquele draconato a quem você chama de amigo, e aquele casebre miserável que você chama de faculdade. Ouvi dizer que você ajudou quando os dragões atacaram. Eu não fiz nada. Ela negou. Eu apenas observei. Claro, pare com sua tolice. Ela bufou. Ela não quer admitir que os ajudou. Tão fofo. Há uma maneira de me acalmar. Você não teve o suficiente? Ela olhou para mim com exasperação, mas aquele leve rosa ainda salpicava suas bochechas. Muito rapidamente, ela colocou seus lábios nos meus e se afastou. Ela ainda tinha problemas para iniciar, embora não desgostasse da nossa intimidade. Ainda assim, não pude deixar de provocá-la. Suborno aceito. Você é ridículo. Ela cruzou os braços com outro bufo bonitinho. Estava ficando muito difícil não empurrá-la para baixo aqui e agora. Mesmo que ela aceitasse aquele grande passo, eu não queria que fosse nossa primeira vez juntos. Eu iria me certificar de que fosse romântico e deixá-la experimentar isso adequadamente pela primeira vez. Mas eu discordo. Era difícil impedir que meus pensamentos vagassem quando estava com ela. E quanto a Torun? Sim, seu amigo Draconato. Ela franziu os lábios. Ele tem muitos olhos sobre ele, eu não poderia me revelar abertamente. Mas ele ainda não contratou nenhum outro poder superior. Como ele está? Muitos dos outros filhos de Akatosh foram derrubados por suas mãos. Isso é bom. O arquimago me disse algo parecido. Você se preocupa com ele? Ela perguntou. Claro, ele é meu primeiro amigo. Voltei meu olhar para ela. Depois que minha mãe morreu, ele foi a primeira pessoa com quem criei um vínculo, e você foi a primeira pessoa por quem desenvolvi sentimentos. Eu vejo, ela disse calmamente, uma expressão indiscernível em seu rosto. Eu devo certificar-me de que nenhum outro interfira então. Quanto ela já fez? Tive a sensação de que ela estava fazendo movimentos apenas para que eu não ficasse chateado por Torun ter sido ferido enquanto eu estava fora. O fato de ela ter aparecido no colégio durante a luta já dizia muito. Você gostaria de conhecer Artoria? Eu finalmente me levantei do meu lugar, limpando minhas calças. Nesse exato momento, ela parecia levada de volta. Por que não? Há muito a fazer.
Coisas que preciso preparar. Você está nervoso? Eu olhei para ela com surpresa. Ela ficou ligeiramente tensa. Eu sou uma deusa, não fico nervosa. Eu levantei uma sobrancelha com a maneira como ela disse isso. Foi divertido que realmente provocou uma reação nela. Eu passei meus braços em torno dela por trás. Claro, eu assegurei a ela. Você é minha incrível, linda, maravilhosa, poderosa deusa. Não há necessidade de afirmar o óbvio. Ela claramente se envaideceu com o meu elogio, o que foi ainda mais fofo. E Artoria vai ver tudo o que eu faço em você. Eu poderia encontrar o humor no fato de estar persuadindo o membro mais poderoso do meu harém a encontrar o membro objetivamente mais fraco, se excluíssemos os Jin. Mas quando Meridia já teve que lidar com esses tipos de sentimentos antes? Nervosismo? Qual era o gosto disso? Inferno, algo como amor, provavelmente era estranho para ela também. A maneira como ela ficava tão insegura de si mesma às vezes, mas eu sabia que ela poderia facilmente travar uma guerra, lutar e destruir seus inimigos, para se envolver em uma batalha que poderia destruir o planeta por acidente. Eu não ficaria surpreso se muitas das entidades neste mundo compartilhassem pensamentos semelhantes ou melhor, a falta deles. Eles eram tão divorciados dos mortais que mesmo que se permitissem entrar no mundo, ainda havia uma enorme desconexão com seus verdadeiros sentimentos. Bem, felizmente Artoria compartilhou um temperamento semelhante quando se trata desse tipo de relacionamento. Se fosse Skatash, minha pobre Meridia seria comida viva, talvez de mais de uma maneira. Mãos dadas? Eu ofereci, segurando para ela. HMPH. Ela bufou virando-se, mas sua mão rastejou, deslizando na minha. Preparar? Vamos acabar com isso. Ela fez uma cara de indiferença, mas eu pude ver através dela. Abrindo um novo portal, ela observou atentamente enquanto saíamos. Eu não sabia o quanto ela estava levando com ela, mas eu poderia mais ou menos adivinhar que ela conhecia os limites antes que algo desse errado. Aparecemos em um caminho levemente nevado, o pátio do colégio. Quase imediatamente, o espaço perto de nós se rompeu e uma figura saiu. Wilhelm maravilhoso. Eu preciso, o arquimago olhou para mim, então para Meridia. Eu confundi você com outra pessoa, desculpe-me. Ele se virou abruptamente e se teletransportou para longe. Bem então. Bem, Meridia foi rápida em esquecer aquele nervosismo inicial. Ela escondia facilmente suas emoções, algo que atribuía à sua natureza não mortal. Seu passo era confiante, e apenas seu olhar afugentava qualquer coisa que pudesse querer se aproximar. Eu me dirijo para resistir ao desejo de fazê-la corar. Ela parecia me guiar mais do que eu a ela enquanto me puxava levemente em certas direções. Eu estava assumindo que ela sabia onde Artoria estava, pois ela navegava com extrema facilidade. Eu não deveria ter ficado surpresa quando chegamos ao refeitório. A cena com Artoria com as bochechas cheias de surpresa em nossa entrada. Era outra memória que eu guardaria para o resto da minha existência. Rin também olhou para cima, sentando-se ao lado dela com uma pilha de livros por perto e um deles aberto. Talvez eu estivesse imaginando, mas o aperto de Meridia em minha mão ficou um pouquinho mais forte. O silêncio constrangedor. Felizmente não havia pessoas nesta sala. Ei, eu finalmente decidi falar. Ei, Rin disse sem pensar muito. Fui eu quem conduziu Meridia até a mesa, sentando-me em frente às duas. Artoria e Meridia nunca pararam de se encarar. Depois de mais alguns momentos de silêncio, meu lindo cavaleiro falou. Sou Artoria Pendragon, é um prazer conhecê-lo. Embora eu ainda tivesse que apresentá-la a Meridia, tenho certeza de que ela poderia adivinhar muito bem, com minha mão segurando a dela e tudo. Meridia, minha linda deusa disse claramente. É um prazer para mim também. Mais uma vez, outro silêncio constrangedor encheu a mesa. Bem, isso é bom. Eu decidi preenchê-la desta vez. Uma mesa cheia de pessoas de quem gosto. Eu me virei para o mago de cabelos negros. E Rin. Foda-se, Sveinor. Sua observação carecia de qualquer tipo de noções contundentes quando vi um pequeno sorriso em seu rosto. Cuidado, você vai deixar minhas garotas com ciúmes. Eu pisquei para Meridia e Artoria, ambas compartilhando uma expressão muito similar. Artoria abaixou a cabeça, tentando ao máximo equilibrar sua expressão. Admito, pensei em como isso iria acontecer, mas me encontro sem as palavras corretas. Meridia mudou ligeiramente sua expressão, quase como se concordasse. Eu descobri recentemente sobre os outros amantes de Wilhelm. Eu também não tenho certeza de como lidar com isso. Você não gosta da minha presença? Artoria perguntou. Eu tinha dado permissão a ele. Meridia franziu os lábios. Você está, além do adequado no que diz respeito aos meus padrões. Oh, Artoria respondeu calmamente. Obrigado pelo elogio? Houve outro breve silêncio, o constrangimento encheu a mesa novamente. Talvez devêssemos ter uma conversa sobre como proceder a partir daqui. Eu gostaria muito disso. Meridia assentiu. Os dois se levantaram, indo para o canto mais distante, um acordo silencioso para que ganhassem um pouco de privacidade. Não me senti nem um pouco ofendido, sabia que havia algumas coisas que eles precisavam conversar entre si. Se eu não pudesse nem mesmo ter essa pequena quantidade de confiança neles, eu não deveria ter um harém. Droga, eu queria ouvir tudo. Rin deu uma mordida em sua boca antes de esfaqueá-lo em uma tigela. Tenho certeza que você pode arrancar algo de Artoria mais tarde. Revirei os olhos.
Além disso, eles precisam resolver algumas coisas em particular. Rin grunhiu em resposta. Eu mal consegui tirar alguma coisa da forma dela na outra noite. Ela me deu um olhar estreito. Me faz pensar que algo aconteceu. Nós literalmente apenas dormimos juntos. As roupas nem saíram completamente. Eu admiti, embora eu tenha explorado bastante seu corpo. Definitivamente não é a última vez que tenho essa bunda em minhas mãos. Para um demônio, você é muito chato. Acredite em mim, eu tive que me conter completamente. Você viu aquela bunda dela? E aquelas pernas? Artoria as esconde muito bem. Eu sei. Eu continuo dizendo a ela para mostrar mais as pernas, conseguir algo que faça sua bunda parecer boa. Rin suspirou. Não pude deixar de imaginar a cena de Rin forçando-a a experimentar diferentes tipos de roupas. Meus pensamentos foram interrompidos apenas por eles olhando para mim, Artoria dizendo algo com um rubor claro em seu rosto e Meridia parecendo surpresa. Eu balancei minha cabeça com um pequeno sorriso. Então, como você está? Bom, ela disse claramente. Depois que você desapareceu, eu e Saber nos acomodamos. Assisti a algumas aulas e dei uma olhada na biblioteca. Por quanto tempo eu estive fora? Pouco mais de um dia. Oh, mais do que eu esperava. Eu murmurei. Algum ramo da magia aqui atraiu seu interesse? Achei interessante a alquimia e o encantamento deles. Quer dizer que você pensou que poderia ganhar muito dinheiro com isso? Eu sorri. Ela corou ligeiramente. É um caminho prático para estudar. Eu só estou brincando com você. Eu respondi. É uma coisa boa para estudar. Eu mal toquei neles, admito. Gostaria de ter gasto um pouco mais no passado. Mas se você ficar bom, então eu posso ir até você com qualquer necessidade. HMPH. Ela cruzou os braços. Você não está recebendo nenhum desconto. Claro, eu sempre pago pela qualidade. Eu pisquei, para seu maior embaraço. Ela realmente não estava acostumada a elogiar. Ela estava prestes a responder quando de repente nossa atenção foi puxada de volta para minhas duas garotas mais distantes. Uma luz dourada encheu a sala, uma lâmina familiar nas mãos de Artoria. Uau, não pensei que ela iria mostrar isso tão cedo. Eu assobiei. Excalibur era realmente uma bela arma de se ver. Nunca me canso de ver. Rin deixou-se cair em seu plano, o braço sustentando a cabeça. E você, baixinho? Quem você está chamando de curto? Ela virou a cabeça para mim, olhando fixamente antes de se acalmar. E o que você quer dizer? Falando sobre relacionamentos, eu esclareci. Tem qualquer menino que você esteja interessado. Ou meninas, qualquer um está bem e tenho certeza que Zeureshek adoraria ter mais netos para mimar. Eu dei a ela outro grande sorriso. Alguém aqui já teve coragem de falar com você? Mais uma vez, suas bochechas ficaram vermelhas. Às vezes era muito fácil provocá-la. O que é isso para você? Não tenho segundas intenções. Estou apenas genuinamente curioso e me perguntando se você encontrou alguém em quem está interessado. Eu não tenho ninguém. Ela resmungou, deitando a cabeça na mesa. Não fique deprimido, Skirin é grande e mesmo fora daqui há uma quantidade infinita de mundos lá fora. Se você realmente quer alguém, você é uma jovem bonita e inteligente, não tenho dúvidas de que você poderia encontrar alguém se você realmente queria. O olhar que ela me deu foi uma mistura de constrangimento e agradecimento genuíno. Ela não expressou isso, mas acho que ela queria ouvir essas palavras. Eu apenas levantei minha cabeça, observando minhas duas garotas interagirem pela primeira vez, um sentimento de satisfação enchendo meu coração. Geralmente, tanto o fogo quanto o raio gostam de correr soltos. Como estamos usando energia mágica para invocar os fenômenos naturais, os conceitos estão mais interligados em sua criação do que os verdadeiros fenômenos naturais. Como os elementos são percebidos é como eles irão agir mesmo em situações em que os fatores possam realmente limitar tais coisas. Como é extremamente difícil aterrar um raio mágico ou outro exemplo, talvez a falta de oxigênio em uma sala onde você cria um fogo mágico. O fogo ainda vai se enfurecer contanto que seu suprimento de energia mágica não tenha se dissipado, mesmo que o processo científico negue tal coisa. Essa também é uma razão pela qual os fogos mágicos geralmente não funcionam. Continue, mesmo que haja muita folhagem para queimar. Eles seguem seu curso e depois se dissipam, a menos, é claro, que alguém os tenha feito continuar intencionalmente por outros meios. Entendi. Rin concordou com a cabeça. Mas por que relâmpago sobre fogo? Relâmpago parece mais difícil de manejar? Eu não sei, o fogo parece mais fácil de usar, eu acho. Existem prós e contras para cada elemento. A manipulação elementar não é exatamente o meu forte, embora eu diria que sou bastante decente no elemento relâmpago. Tenho uso direto, mais fácil. Abandonei minha mão e um círculo rúnico apareceu. Um pensamento e um raio de descarga. É simples, fácil e direto. Para usar chamas, seria necessária uma torrente contínua para realmente se tornar um feitiço ameaçador. Bolas de fogo eram boas e tudo, mas não tinham muito poder de parada em comparação com um raio. Por outro lado, fireballs eram mais fáceis de invocar e atualizar, sem mencionar que o custo de energia mágica era muito menor. É por isso que você usa relâmpago sobre o fogo? Rin perguntou. Mais ou menos. Eu balancei a cabeça. E não posso negar que simplesmente gosto do elemento relâmpago que vem de uma mera preferência. Rin parecia imersa em pensamentos. Que tal gelo?
Ice é definitivamente um segundo próximo na minha lista. Embora não tenha as capacidades de dano direto de Lightning, ele tem aplicações de controle de campo de batalha surpreendentes. Ora, eu conheci um jovem em Renan que poderia produzir clones de água e usar pó de gelo para um efeito divertido. Você acha? Rin pausou, olhando para as duas das minhas garotas finalmente terminarem e começarem a caminhar de volta. Não tenho ideia do que eles falaram, mas ainda assim não pude deixar de sorrir ao pensar que eles se davam bem. Artoria sentou-se ao lado de Rin e Meridia sentou-se ao meu lado. Qualquer coisa que eu deveria estar preocupado? Eu perguntei, um pequeno sorriso estampado em meu rosto. Nós apenas discutimos algumas questões. Artoria respondeu. Não há necessidade de insistir nisso. Meridia acrescentou. Suspeito, eu estava brincando. Não vou me intrometer em algo que eles claramente desejam manter em segredo. Meridia decidiu me ignorar. Eu não acredito que nos conhecemos adequadamente. Ela se virou para Rin. Rin ganhou uma expressão bastante passiva. Sou Rin Tosaka, sou aluno de Kishur Zeuresh Exeinor, o avô desse idiota. Ela apontou o polegar para mim. Oi? Apertei os lábios, voltando-me para Meridia. Defenda seu homem. Eu a cutuquei. O que você espera que eu faça quando alguém fala a verdade? Traído por minha própria mulher. Ela revirou os olhos. Eu sou Meridia. Ela deu a Rin um pequeno reconhecimento. Eu sou a mulher desse idiota, como ele tão apropriadamente colocou. Ela disse secamente. Como isso aconteceu? Rin perguntou. Eu me faço essa pergunta a cada minuto que passa. Meu sorriso encantador e personalidade cativante. Os lábios de Meridia se curvaram em um pequeno sorriso. Algumas das palavras dessa frase estão corretas. Talvez precisemos de uma segunda opinião? Virei-me para Artoria. Fiquei comovido com sua capacidade de receber uma surra suficiente. Artoria respondeu, com um sorriso divertido no rosto também. Existem tendências suas que eu desconheço, Wilhelm. Meridia me olhou. Ah, então é assim que vai ser. Eu movi minha mão para baixo e apertei sua coxa debaixo da mesa. Ela enrijeceu, mas por outro lado não reagiu. Você só precisa perguntar e tenho certeza de que pode estar intimamente familiarizado com eles. Sveinor, pare de perverter em público. Rin jogou uma maçã em mim. Desviei do caminho, apenas para ser pego por um recém-chegado. Devo concordar com a senhorita Tosaka. Eu me virei para ver o arquimago parado ali. Na verdade, a única que não ficou surpresa foi Meridia. Senhora Meridia. O arquimago curvou-se levemente. Peço desculpas por interromper seu tempo pessoal. Claramente ele estava escolhendo suas palavras com cuidado. Meridia não parecia aborrecida, isso era bom. Sua presença é inconveniente, mas não inaceitável. Ela apenas respondeu, dando-lhe permissão para continuar. Ele pegou o que? Wilhelm recebi uma mensagem de algumas pessoas com quem tenho me correspondido em Viterum. Aparentemente houve outro avistamento de dragão. Eles solicitaram uma retransmissão adicional de recursos. Achei que, como seu amigo estaria envolvido, talvez você gostaria de entregue isso. E tenho certeza de que não tem nada a ver com o fato de que posso chegar lá muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que você enviar. Seus lábios se curvaram. Apenas um bom acaso. Bem, eu queria ver Torun novamente. Eu admiti, lançando um rápido olhar ao redor da mesa. Nós vamos ficar bem aqui, vá ver seu amigo. Artoria me deu um sorriso. Você não tem que tomar conta de nós. Rin bufou. Você vai lutar contra um dragão novamente. Meridia cruzou os braços, me dando um olhar. Eu prometo que não será como da última vez. Ela não pareceu aceitar aquela resposta, franzindo ainda mais a testa. Se você for atrás daquelas crias de Akatosh, eu estarei vigiando. Bem, então eu só tenho que dar um bom show. Voltei-me para o arquimago. O que você quis dizer com suprimentos? Estava meio curioso para saber o que eles têm feito. Temos trabalhado muito para produzir poções e outros reagentes mágicos para combater esses ataques de dragões. E temos um suprimento sólido de comida para ajudar a área que foi duramente atingida em suas fazendas. O arquimago explicou. Eu poderia mais ou menos ler nas entrelinhas aqui. Quão fino você está esticado? Quantos professores e alunos você já viu correndo por aí? Ele levantou uma sobrancelha. E agora que ele mencionou isso, não vi nenhum caminho para dentro. Ele não queria que eu falasse e continuou. Mantemos um certo número de professores aqui o tempo todo, a menos que algo drástico aconteça. Afinal, esta é uma escola, mas também devemos cumprir nosso dever como residentes desta bela terra. Uma posição honrosa, arquimago. Artoria elogiou. Ora, obrigado, senhorita Pendragon. Ele sorriu gentilmente. E os alunos? Eu não iria supor que ele os estava jogando nas linhas de frente. Eles fazem escudos maravilhosos para o fogo do dragão. Artoria quase engasgou com a comida que ela tinha enfiado na boca quando a atenção estava fora dela, e eu não pude deixar de soltar um bufo. Eu juro, o arquimago disse com uma pequena risada. Estamos nos certificando de manter nossos alunos longe da batalha o máximo possível, até que sejam competentes e tenham idade suficiente para se aventurar por conta própria. Artoria deu a ele um pequeno olhar, mas ele apenas riu. Fomos forçados a aumentar nossos preços devido ao suprimento cada vez menor de materiais. Os alquimistas e encantadores iniciantes aqui estão ganhando bastante ouro. Embora nem todos sejam aprendidos nessas escolas específicas, a maioria deles é mais do que capaz de reunir os materiais no mundo ao concluir alguns trabalhos.
Quanto eles estão ganhando? Rin se levantou, batendo as mãos na mesa. Rin, abaixa-o como 2 entalhes. Eu brinquei. Nem todos nós temos literalmente uma montanha de ouro, Svenor. Ela bufou. Bem, não posso culpar a lógica dela. Assim, as crianças estão correndo por aí fazendo toneladas de ouro, o que na verdade está ajudando todos os outros a fornecer os materiais necessários e obter poções e encantamentos onde quer que precisem. Foi surpreendente como tudo deu certo. O arquimago assentiu. Tudo bem, eu vou para lá daqui a pouco. Eu também posso. Assim como Rin disse, não preciso tomar conta deles. Maravilhoso. Ele dispensou a mão dela, colocando várias caixas, sacos e todos os tipos de recipientes no chão perto de nós. Se você precisar de alguma coisa de mim, é só chamar. Ele deu um último aceno para Meridia antes de desaparecer. Ele é suportável, para um mortal. Meridia disse distraidamente. Eu sou suportável também? Atirei-lhe um sorriso. HMPH. Ela cruzou os braços. Talvez se suas mãos não vagassem. Ela disse uniformemente, mesmo enquanto eu apertava sua coxa novamente. E com isso, estou fora. Rin se levantou. Se precisar de mim, você sabe como me contatar, Svenor. Ela pegou seus livros e saiu andando. Eu ignorei sua indignação. Ela estava procurando por qualquer motivo para sair agora que cheirava a ouro. Mas talvez eu estivesse sendo um pouco rude com meu afeto. Vou mantê-lo baixo um pouco quando ela estiver por perto. Não quero esfregar isso na cara dela. Cuide dela, Artoria. Claro, Artoria estufou o peito. É meu dever, acho que vou embora. Eu dei a ambos um olhar. Então, me atrevo a perguntar quem eu beijo primeiro sem deixar isso estranho? Nós decidimos que Meridia será o seu primeiro. Artoria corou olhando para longe. Em situações como essas, ela acrescentou em silêncio. Acho que eles só queriam não pisar no pé um do outro com as pequenas coisas. Você é meu primeiro, hein? Olhei para minha deusa. Ela não estava tão vermelha quanto Artoria, mas era difícil não notar aquele leve pó em suas bochechas. Inclinei-me dando-lhe um beijo, ela colocou um pouco de carinho nisso, mas acho que ela não estava acostumada com outras pessoas olhando. Acho que ela ficou um pouco constrangida com tudo isso. Francamente, ela era menos falante do que eu imaginava. Artória? Eu perguntei, andando na esquina. Ela estendeu os braços, aparentemente mais receptiva e não tão tímida para a companhia quanto Meridia. Eu dei as boas-vindas ao seu sabor único do mesmo jeito. Vou me certificar de que nosso homem não perca a cabeça. Meridia olhou para Artoria quando finalmente nos separamos. Artoria deu um sorriso brilhante, um rápido aceno de agradecimento enquanto corria em direção a Rin. Houve algumas palavras escondidas trocadas entre eles com o gesto. Eu queria muito saber sobre o que eles conversavam, mas me abstiveria de impor. O que você acha? Perguntei a ela agora que estávamos sozinhos. Artoria é aceitável. Ela disse sem rodeios, mas vindo dela, isso foi um grande elogio. Ligeiramente sua expressão mudou para algo mais suave. Ela não se intimidou com a minha existência. Ela era respeitosa por ser respeitosa, independentemente do meu status. Foi revigorante conversar com outra pessoa que não se gabava de mim e que eu não precisava acompanhar minha guarda por perto. Estou feliz que vocês dois se dão bem. Meus braços se encontraram em volta dela de uma forma muito familiar neste momento. Chega de seu absurdo. Ela bufou. Vá cuidar de seus negócios e pare de me molestar. Tão fofo. Eu ri caminhando e varrendo suprimentos e colocando-os todos no meu anel. Eu gostaria que ela conhecesse Jin logo também, mas não estávamos realmente em um relacionamento da mesma maneira, então isso provavelmente era menos prioritário aos olhos de Meridia. Além disso, Jin provavelmente estava se divertindo muito na biblioteca agora. Peguei Mirage, a familiar energia brilhante envolvendo minha lâmina. Pronto para ir? Meridia me deu um breve aceno de cabeça. Já estou de olho no seu amigo, ele contratou uma dupla de dragões. Às vezes eu esqueci o quão poderosa ela era, ou mais exatamente o que ela era. Ela aqui agora não era o único senso de identidade que ela estava projetando. Honestamente, eu realmente não me importava. Chame-me de egoísta, mas desde que ela fosse minha, tudo bem para mim. O que ela era pesava muito pouco na balança de importância, ela cuidava de mim, eu cuidava dela, isso era o que realmente importava. Eu levantei uma sobrancelha. Ele está bem? Ele está se segurando e não parece estar lutando de maneira significativa. Se eu tivesse que fazer um julgamento, esses dois descendentes de Akatosh não parecem particularmente fortes para sua raça. Você está me dando sua bênção para ir lutar? Perguntei. Você fará isso independentemente? Posso também informá-lo sobre seus oponentes. Ela zombou, mas seu olhar traiu seu tom. Ela estava preocupada comigo. Ei! Aproximei-me, esfregando a mão em sua bochecha. Não sou tão arrogante a ponto de pensar que posso conquistar o mundo, mas posso lidar com isso. Não são os dragões que me preocupam. Ela sussurrou. Estou confiante em fugir, se isso te faz sentir melhor. Um pouco. Ela murmurou, abaixando a cabeça, deixando-se envolver por mim novamente. Com um último beijo em sua testa, dei um passo para trás. Minha espada brilhou, criando um portal em direção a Viterum. Tendo um vislumbre de onde eu queria ir, redirecionei-a um pouco mais perto de minha amiga. Com outro olhar, acenei para ela e entrei.
Asterisco, asterisco, asterisco. Eu saí do meu portal, a cena de batalha imediata cumprimentando meus olhos. Bem, isso não parece muito justo. Que tal igualarmos as chances, hein, Torun? Vai. Torun, meu amigo que eu não vi há uma eternidade, virou-se para mim. A batalha pareceu parar com minha chegada repentina. Os dois dragões olharam para mim de forma estranha. Um deles batia um pouco as asas no ar, o outro no chão, tendo trocado alguns golpes com Torun. Eles pareciam ligeiramente diferentes um do outro. O do céu tinha um leve brilho vermelho, asas um pouco mais volumosas, enquanto o do chão tinha uma cor mais terrena, pontas projetando-se de seu corpo em mais lugares. Acho que a única coisa que impediu Torun de correr e me abraçar foi seu senso de batalha. Ele definitivamente passou por algumas mudanças. Suas meras presenças gritavam mais. Nesse ponto eu era bastante adepto de sentir o poder dracônico, e ele certamente estava brilhando. Abominação. O dragão no chão rugiu. Usurpador. O do céu o seguiu. Esses não são meus títulos. Dry resmungou, embora eu apenas o ignorasse por enquanto. Bem, eles não parecem gostar de mim. Eu ri dando alguns passos em direção a Torun, já que eles pareciam querer me observar no momento. Já faz um tempo, Torun. Sim, meu amigo. Você veio na melhor hora. Acredito que tenho uma promessa a cumprir. Torun riu com vontade, uma confiança ousada para ele que certamente não tinha antes. Eu não acho que posso realmente comer almas de dragão. Eu apontei. Você tentou? Reconheço que não. Os magos não gostam de experimentar? Foda-se, vamos ver o que acontece então. Eu não poderia argumentar contra essa lógica. Sim, esse é o espírito. Ele riu novamente. Mas, eu não suponho que você tenha uma arma extra com você. Ele ergueu uma espada que faltava cerca de um pé de lâmina nela, rachaduras escorrendo pelo restante. Eu tenho muitas armas comigo, mas um pensamento passou pela minha cabeça. Dei uma olhada nos dragões que ainda continuavam a me observar e a Torun atentamente, como se esperassem que algum grande segredo fosse revelado. Eles estavam esperando que Dry aparecesse? Não importa. Tente isso. Peguei vovó e joguei para ele. Ele ficou tenso quando a lâmina foi produzida, até mesmo os dragões pareciam chocados com o canto do meu olho. Ele agarrou a lâmina com força, sua aura vermelha maligna se acendeu, praticamente cercando Torun como se quisesse devorá-lo. Eu sabia que não poderia realmente prejudicá-lo por conta própria, mas eu tinha uma teoria sobre isso. A aura vermelha aumentou amplamente, até que finalmente começou a se estabelecer em algo parecido com um comprimento. Um dragão cuja existência significa matar e devorar outros dragões. Eu murmurei. Claro que essa espada o acharia um manejador aceitável e ignoraria sua natureza de dragão. Vai. Ele olhou para mim. O que está acontecendo? Torun, conheça Grão, a espada matadora de dragões. Ela detesta qualquer coisa de natureza dracônica e tem propriedades especiais que permitem ferir dragões mais facilmente do que uma arma normal. Este não é um artefato daédrico, é? Não, puramente criado por mãos mortais. Mais ou menos, dependendo dos mitos. E é todo seu. De qualquer maneira não gosta de mim devido ao Dry em minha alma, mas falta a porção de dragões mastigadores que Torun tinha. Obrigado Will. Ele deu seu grande sorriso pateta característico. Que tal você me agradecer pegando uma das cabeças deles? Fiquei ao lado dele, miragem na mão. Apenas um? Ergui sua nova lâmina com uma facilidade surpreendente, dando-lhe alguns golpes. Bem, eu também quero um. Eu sorri. Sim, isso parece justo. Ele trouxe vovó, descansando em seu ombro. Bem, pelo rugido dos dragões que aparentemente se cansaram da nossa conversinha, eles também estavam prontos para dançar. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips, Yomi Tancho, Kenny Nielsen, Harald Smartisons. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!